Olá, bom dia, meu povo. Bom dia. Como é que vocês estão? Em paz? Eu tô bem. Maravilha. Só esperar um minutinho a galera entrar, a gente já começa, tá? A vida do aluno tá complicada, professor. Oh, meu Deus, o que foi que houve? Conta aí pra gente. Tentando fazer um resumo. Uma aula atrás de aula. Não dá tempo, né? E você não pode fazer assim depois, não? O professor não deixa você fazer depois da aula, não? Assim, tipo, Amanhã. Amanhã eu esqueço. até Deixar amanhã. ele. Acabou de acabar a aula de história. Tu deixa pra fazer depois de 11h10, tu tá livre, assim, não tem preocupação, não tem aula, nem nada. Você consegue, acho que, concentrar melhor, não? Verdade. Quer fazer duas coisas ao mesmo tempo assim, né? Você pode errar lá o resumo, pode perder uma dica aqui, então, assim, conselho, né? Você vê o que funciona melhor. Cada aluno aprende de um jeito, né? Tem gente que tem as habilidades, consegue fazer duas, três coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo, eu queria ter essa habilidade. Eu não consigo. Bom, meus amigos, my friends, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Pronto. Me digam aí quem de vocês participa do projeto Peteca. Alguém de vocês participa? Ou Eu não. a turma toda, ou ninguém da turma? Eu não. Não, né? Beleza. Então, só curiosidade, porque hoje, por coincidência, a gente vai trabalhar um texto que eles também trabalham lá no projeto Peteca, que é um livro fantástico, a gente já falou dele, acho que em outras aulas, né? Assim, por cima, né? Que é o Pequeno Príncipe. Só que nós vamos iniciar a leitura dele aqui do texto original, claro, original não do francês, que o original é em francês, né? Mas a tradução mais próxima do original é em inglês. Né? Bom, então vamos unir o útil ao agradável. Se vocês já leem em português, se não leram, eu recomendo que leiam, que é um livro importantíssimo. Né? Acho que todas as pessoas ao redor do mundo já leram ou já tiveram contato com o Pequeno Príncipe. E apesar de ser um livro aparentemente infantil, ele pode se aplicar à vida dos adultos também, dos adolescentes, né? Porque ele tem muita filosofia. Bom, vocês estão vendo aí o livro aí, né? Qualquer coisa, eu sugiro que vocês dêem uma ampliada na tela, que foque mais o livro, que é o mais importante. Bom, então vamos começar aqui com o início do livro. Vamos ver o que é que o autor do livro diz. É engraçado que o autor ele meio que se mistura com o personagem, né? Então vamos lá, eu vou ler, e aí se vocês entenderem alguma coisa, vocês vão me dizendo o que é que vocês conseguem traduzir, se uma frase, se uma palavra inteira, tá bom? Beleza, vamos nessa. Bom, o pessoal falando aí no grupo, bom dia a todos, gente. Vamos lá. Então ele diz assim, to Leon Worth. Leon Worth é o nome da pessoa apenas, não precisa traduzir. Então, quando eu digo to Leon Worth, o que é que ele está querendo dizer, meu povo? O que vocês acham? Faz sentido? O que seria esse to? Começo da história. No começo da história. Mas o que é que ele significa? Assim, seria mais a tradução. Qual seria a tradução? Acho que essa é a minha pergunta, na verdade. Alguém sabe? Não? Ninguém lembra o que é o to, gente? Não? Ok. Eu ajudo vocês. Espera aí. O to. Para. Isso, Everton. Para. Então, se ele diz, esse livro aqui é para Alisson, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma... Quando você escreve algo em homenagem a alguém, você está dedicando isso para alguém, né? Isso é uma dedicatória, tá? Muito bem, vamos lá. Ele começa assim. I apologize. Essa palavra apologize, ela significa um pedido de desculpa, tá, gente? Então, quando ele diz I apologize, é como se ele estivesse dizendo eu peço desculpas
vamos ver para quem. Aí ele diz: to the children. Opa. To the children. Alguém lembra o que significa children? Oi, deu sono agora, acordei cedo hoje. Alguém lembra o que significa children? Nós já falamos. Em algum momento. Não? Para o? O to the significa para o, perfeito. Agora, children. Ele pede desculpa para quem? Children significa duas coisas. Anotem aí no caderno de vocês, na lista de palavras que vocês não conhecem. Crianças, no plural, né? Crianças ou filhos. Pode ser duas coisas, depende do contexto. Então, eu peço desculpa para as crianças ou para os filhos. Vamos ver qual fica melhor com as próximas palavras. For dedicating. O for. Alguém tem alguma ideia do que significa o for? Faz sentido? For. O for, gente. Tanto o De? Oi? De? Não. Mas é da mesma categoria, da mesma família, digamos assim. Tanto for quanto to, lá do começo, né? Quando ele dedica, significam para. Para. Ah, eu sabia que era para, mas eu tava em dúvida. Estava na intuição ali, né? Isso. Então, tanto to quanto for, eles são sempre para. O for é que tem duas traduções. Ele pode ser para ou por. Às vezes pode ser por. O to não. O to é só para, né? Então, muito bem. Os dois, gente, são da categoria gramatical preposição, tá? Por que eu estou dizendo que eles são preposição? Porque quando preposição aparece antes de um verbo, é curioso em inglês, essa regra é esquisita, mas ela existe. Quando uma preposição como to ou como for aparece antes de um verbo, geralmente o for, ela obriga o verbo, a ação, a vir com ing. Olha que coisa louca. E pior, que a gente sabe que quando um verbo tem ing, ele fica indo, né? Cantando, falando, escrevendo, partindo, ou seja, o ing geralmente ele indica que a ação está sendo praticada agora, nesse mesmo momento que eu estou falando, né? Mas quando tem uma preposição antes, ela obriga o verbo a ter ing e não traduz como se fosse algo que você está fazendo agora. Ela é um infinitivo, vira um infinitivo. Olha que coisa maluca. Então fica dedicar. Olha que coisa maluca o inglês, né? Então lembrem, essa regra cai muito em provas de Enem, de concurso. Se vocês lembrarem até lá disso, não esquecerem, vai ser bom para vocês falarem, vai ser bom para você entender quando eles falarem nos filmes, porque eles vão falar assim, com ing, se antes do verbo vier uma preposição for, né? Então é o padrão deles. Então vamos lá, como ficaria a tradução aqui? Ó? Só para vocês entenderem. Ele diz assim: I apologize to the children for dedicating. Então, eu peço desculpas para as crianças, ou as crianças, por dedicar. Agora vamos ver o que ele quer dizer por dedicar, né? Por dedicar this book. O que é this? Quem lembra? Acho que segundo bimestre nós estudamos isso. This. É um demonstrativo, eu uso para indicar coisas, apontar. This. Isso pode ser esse, essa, isso, este, esta, isto, né? Book. Livro. Livro. Esse livro. Excelente. Então vamos lá, de novo. Eu peço desculpas para as crianças por dedicar esse livro, vamos lá, to a grown-up. O que é o to? Para. Para. E, gente, eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu espero que sim, que é um assunto importante. Lembra do I e do AN? O que é que eles significam, hein? Uma. Pessoa. Um ou uma, né? Exatamente. Então, eu peço desculpa para as crianças por dedicar esse livro para um grown-up. Gente, essa talvez vocês não conheçam, mas eu vou dizer. Um grown-up, quando não tem esse N no final, é um verbo, que é o verbo crescer. Grow up.
né? Se você quer dizer Alisson cresce todo dia, Alisson está maior, nem que seja para os lados, né? Então você diz Alisson grows up, né? É o verbo crescer. Mas aqui, como tem um N no final, então isso indica que é como se fosse quase um particípio passado. O que é isso? É quando você diz que alguém é crescido. É um crescido, né? Então, o Pequeno Príncipe, ou o autor do Pequeno Príncipe, ele não quer chamar os adultos de adultos, que em inglês seria adult. Deixa eu escrever aqui para vocês. Tem uma palavra bem parecida, adult. Né? Ele não quer usar a palavra adult, ele quer usar a palavra os crescidos, os grandes, né? As pessoas grandes, que é a linguagem que as crianças usam. Eles falam assim um pouco, né? Muito bem. Então, sempre que aparecer grown up, vocês vão entender nesse texto, nesse livro, que são os crescidos, as pessoas grandes, tá? Beleza. Então, de novo. To Leon Worth, I apologize to the children for dedicating this book to a grown-up. Então, para Leon Worth, eu peço desculpas por dedicar as crianças, eu peço desculpa para as crianças por dedicar esse livro a um crescido, a uma pessoa grande. Agora é com vocês. I have. O que é I? Difícil. Eu. Agora, o verbo have, que é o segundo verbo mais usado em inglês. Alguém conhece? Tenho. Isso, é o verbo ter. Eu tenho a good excuse. O que é a good? O A vocês sabem que é boa, né? Um ou uma boa. Um bom ou uma boa, né? E excuse? Já ouviram falar de excuse? Eu faço com licença, mas... Isso, quando a gente usa ali excuse me, né? Com licença, né? Excuse sozinho pode ser tipo uma desculpa, um argumento, né? Eu tenho um bom argumento, eu tenho uma boa desculpa, né? Ele está se justificando, uma boa justificativa. Então ele diz, eu peço desculpa às crianças porque eu dediquei esse livro a uma pessoa grande. Aí ele vai dizer o argumento dele, eu tenho uma boa desculpa para isso. Vai explicar. This grown up. O que é this grown up? Essas crianças grandes? Essas, plural? Vamos analisar Essa? de novo com calma. Essa ou esse grown up. O que é grown up? Os crescidos, as pessoas grandes, né? Isso. No caso, como é this, a gente sabe que é plural. Então, essa pessoa grande, né? Is the best friend. Is the best friend. Alguém já ouviu falar em best? O que é best? É o melhor amigo. Best é o melhor de tudo, o melhor de todos, né? Então, is the Best é melhor. Melhor, isso. Né? Então, best friend é o melhor Amigo. amigo ou amiga. Então, ele está dizendo que essa pessoa grande que ele dedicou o livro, né, da qual ele pede desculpa às crianças, né, é o melhor amigo dele. Né? E aí ele exagera aqui, ele enfatiza, né? In the world. In the world. O que é world? Dentro do mundo. Isso. World é mundo, né? In the world seria em o mundo. Mas, como a gente não fala em o mundo, como no espanhol eles falam separado. Em o, né? En lo ou en la. Mas em português é proibido falar separado. A gente tem que juntar as duas e formar uma nova, que é em mais u forma nu, em mais a forma na. E assim vai, plurais, né? Em mais us, nus, em mais as, nas. Vocês sabem dessa regrinha, né? Bom, então, in the world seria do mundo. Então, essa pessoa crescida é o melhor amigo dele do mundo. Ok. I have another good excuse. E aí? Talvez vocês não conheçam a palavra another, mas por causa das outras vocês podem ser capazes de inferir. O que é inferir? É descobrir o significado através das outras. Eu tenho uma boa desculpa? Eu tenho uma boa desculpa, mas o another, vocês
traduziriam ele como, meus amigos, my friends? Tá certo, eu tenho uma boa desculpa, mas o another ficou de fora. Eu tenho uma boa desculpa pra contar? Não exatamente. O another, ele significaria outro ou outra, tá? É uma palavra Ah, nova. então tem boa desculpa. Isso, é outro ou outra. Isso, eu tenho, né, outra boa desculpa. Né? Você pode até dizer uma outra boa desculpa, não tem problema. Né? Muito bem. Então, vamos ver qual é a boa desculpa dele, a próxima. Né? This grown-up can understand everything. Então, this grown-up can. Esse verbo can, vocês já viram ele na vida? Já. Já? Lembra o que ele significa ou não lembra mais? Posso. Posso, é um verbo poder, exatamente. Esse verbo, gente, é um daqueles verbos que eu coloquei naquela caixinha, lembra? Quando eu estava explicando os auxiliares, aqueles verbos rebeldes, que eles não aceitam auxiliares, eles são super irregulares, né? Então, se você quiser fazer, por exemplo, o passado ou o condicional do verbo can, você não pode usar did nem would. Você só pode usar could. Ele mesmo se transforma, né? Ele se modifica. Né? Então, could poderia ser o condicional, poderia, ou poderia ser o passado de can. Could, podia. Tá? Porque ele é um verbo diferente, é especial. Então, esse grown-up pode understand. O que é understand? Aí não sei não. Não tem problema. Alguém consegue decifrar? Vamos tentar inferir significados possíveis. Quando eu faço esse gesto, ele pode understand. Tá? Hã? Pensar? Pensar? Próximo, tá quente, tá quente. Oi? Imaginar? Tá quente, tá mais quente. Ele pode Deus. entender. Raciocinar? Entender. Tá? Eu fico fazendo esse exercício de deixar vocês decifrarem, porque nem sempre eu vou estar com vocês, né? Então, numa prova, no Enem, no vestibular, então é importante a gente tentar descobrir o sentido também, mesmo quando a gente não sabe. Tudo bem. Então, esse crescido pode entender everything. Todo dia? Todo dia seria parecido, every day, mas everything. A palavra thing sozinha significa coisa. Então, everything significa Tudo? Ou todas as coisas? tudo ou todas as coisas. Excelente. Tá bom? Olha aí, a gente construindo a língua inglesa, né? Fantástico. Então, this grown-up can understand tudo ou todas as coisas. Mas essa pessoa grande pode entender tudo ou todas as coisas. Even, essa é difícil. Essa quem acertar é porque é o gênio. Even, a pessoa grande pode entender todas as coisas. Even, quando tá aquela freada assim, para mostrar uma Porém. coisa. Até. Isso, dois gênios aí, né? Two genius, né? Até, né? Porém, ok, mas acho que o até ele encaixa um pouco melhor, né? Até children's books, eles podem entender. O que seriam children's books? Aqui vocês conseguem decifrar. Children's books. Lembra que aí é o caso genitivo. É quando você tem um possuidor mais um apóstrofo S, que significa um de, mais a coisa possuída. Aí se você traduzir de trás para frente é mais fácil. Children's books significa o que é books? Livro? Livros. O que é children? Nós já falamos nesse parágrafo. Lembram? Não. Quando ele diz aqui, Branco. I apologize to the children. Crianças! Aí, lembrou? Muito bem. Né? Então, children's book. Olha como a repetição é importante, tá vendo? Cadê? Perdi o book. Até criança. Até livros de crianças? Isso, exatamente. Olha aí, decifrou. Né? Então, ele quer dizer que o adulto tem capacidade de fazer muitas coisas, até entender livros para crianças, que são livros contra a linguagem. Né? Muito bem. Vamos ver o que ele fala. I have
a third good excuse. E aí, tentem traduzir para mim. I have. Com mais uma boa desculpa. I Esse cara é have a third. Olha só, third representa isso aqui. Eu tenho uma terceira boa pergunta. Não, Uma eu tenho uma terceira boa boa. desculpa. É isso aí. Eu tenho uma terceira boa desculpa, né? Vamos ver qual é a terceira good excuse. Peraí, professor, vou sair aqui senão. Ok, tudo bem. Bom, vamos lá. Aí ele diz: This grown-up lives in France. Se você não sabe o que significa o verbo lives, dá pra gente descobrir porque depois ele fala o nome de um país, né? Em um país. Então, this grown-up, esse crescido, esse adulto, lives na França. O que vocês acham que significa o verbo live ou lives? Dá pra tentar aí algumas opções? Vamos tentar, vamos chutar algumas Viver? possibilidades. Isso! O verbo live pode ser viver ou morar. Professor, por que ele tem um S aí? É porque eu estou usando o richete, né? O sujeito é ele ou ela, então acrescenta um Szinho. Este adulto vive em França. Isso. França? Eles dizem assim, né? Vivem em França. A gente adapta, a gente diz vive na França para ficar mais natural pra gente, né? Exatamente. Esse adulto, esse crescido, vive na França. Lives in France. Né? Muito bem. Where he is hungry and cold. Alguém sabe o que significa a palavra where? Where? Onde? Onde? Perfeito. He. Ele. Ele. Agora o verbo to be is. Is. Alguém Está. lembra? Ser ou estar, né? Vamos ver qual dos dois encaixa melhor. Então, onde ele está ou é hungry. Hungry é quando eu passo a mão na barriga assim que eu tô com fome. Fome. Isso. Hungry and cold. Cold. O que é cold? Olha meus gestos. Nos Estados Unidos eles têm muito cold. Por exemplo, deixa eu... Frio. Isso, deixa eu botar uma tela de cold aqui para ficar bem no clima. Aqui, pronto. Essa tá perfeita. Né? Agora, por exemplo, eu estaria com cold, né? Com frio, estaria nevando. Né? Muito bem. Ok. Bom, então ele diz assim, então, minha terceira desculpa é, esse crescido, esse adulto, vive na França, onde ele está com fome e com frio. Né? Então o amigo dele parece que está com dificuldades, né? Então, onde está com fome e com frio. Professor, onde é que o senhor traduziu esse com? Não, o com aqui não aparece, é como eu disse. Às vezes a gente precisa incluir palavras da nossa língua para fazer sentido na língua deles, porque a sequência nem sempre é a mesma, a quantidade de palavras nem sempre é a mesma, o jeito que eles falam não é o mesmo do nosso. Né? Por exemplo, a gente diz, ele está com fome, em português, mas em inglês eles não falam com fome, eles dizem ele está fome, e eles entendem. Ele está frio, eles não dizem ele está com frio. Então, professor, se eu escrever em inglês parecido com o português fica errado, fica. Eles podem ficar confusos. Olha só, se você disser assim, he is with cold. Ele está com frio. Eles vão achar super esquisito esse com, porque eles não usam nessas situações, né? De fome, de frio, de sensações. Tá? Muito bem. Vamos lá. Próxima parte. Estou gostando, vocês estão indo até rápido. O outro sétimo também foi bom, mas vocês parecem que estão indo um pouco mais rápido que o sétimo B. Tem uma habilidade para traduzir boa vocês. Vamos lá. Os que não estão falando, podem falar. Se não falam porque estão inseguros, então anota, estuda, que aprende também. Tá bom? Muito bem. Vamos aqui. Aí ele diz assim: He needs to be comforted. Quando uma palavra termina em ED, gente, isso é uma marca de passado. Professor, mas a marca de passado não é o de auxiliar? É apenas para perguntas, né, e respostas. Usa o did.
Mas na afirmativa não se usa auxiliares. A gente mexe com a terminação do verbo, que no passado é ed, tá bom? Então, he needs to be comforted. O que vocês conseguem traduzir dessa frase para mim? Ele precisa ser confortado. Isso, excelente. Ele precisa ser confortado, né? Ele precisa ser ajudado, consolado. Alguém precisa fazer alguma coisa por ele, né? Exatamente. Aí nós temos aqui uma palavra muito interessante, que era muito usada em inglês, não sei se vocês conhecem ainda, mas acho que sim, que é o if. If. Vocês sabem o que ela significa? E se? Se. Né? Se. Em inglês nós temos apenas dois tipos de se. Deixa eu apresentar para vocês quais são. Que é o if e o whether. O whether é menos conhecido, mas ele é muito importante. Por quê? Porque os dois são usados em situações diferentes. O if é o se para tudo. Mas o whether é o se quando você dá duas opções. Tipo assim, ou é uma coisa ou é outra. Não pode ser as duas, entendeu? Então quando você tem que pensar ou decidir entre uma das duas, você tem que usar o whether no lugar de se. Mas se você não tem opções, você só fala se, você usa o if. Tá bom? Por exemplo, professor, eu digo assim, eu não sei se hoje é 6 ou é 7. Que dia é hoje no calendário? Hoje é 6 ou é 7. Então esse se, como eu dei duas opções, 6 ou 7, eu devo usar o whether. Mas se eu quiser dizer, eu não sei se você gostou, aí eu usaria o if, porque eu não estou dando opções. Agora, se eu dissesse, eu não sei se você gostou da minha torta de chocolate ou da minha torta de baunilha, aí eu teria que usar o whether, porque é um se com opções para você escolher. Entenderam? Sim. Sim. Ok. Bom, então vamos lá. If all these excuses are not enough. Vamos traduzir metade. Então, Posso traduzir todo? ou pode, se você souber, pode, amigão. Se todas essas desculpas não foram suficientes. Uau, né? Se todas essas, né? Esse these, para quem não caiu a ficha, esse these é o plural desse des. Mesma coisa, só que no plural. Aqui estes, estas, aqui em cima esse, essa, isso, só aqui esses, essas. Né? Então, como o colega falou, se todas essas desculpas são, que é presente, né? Are, são, ou, aí tem um not na frente, né? Não são suficientes. Enough quer dizer suficiente. Perfeito, né? Ele não sabe se todas essas desculpas são suficientes para nós, leitores, né? E aí ele vai começar com o auxiliar daqueles, ó. Esse auxiliar indica que tempo, galera? Me ajuda aí a lembrar. Well, Futuro. indica futuro. Então, o verbo ou a frase que vem à frente vai estar no futuro. Vamos lá. I will then dedicate. Then não é o verbo, tá? O verbo é o dedicate. Dedicar. Fazer a dedicatória. Alguém consegue traduzir essa frase? Porque tem esse then no meio. Alguém sabe o que é o then? Ou é palavra nova para vocês? Ele é menos usado, mas ele aparece em livros como esse, por exemplo. O then. O que significa then? O then, acho que vocês não sabem, mas vamos lá. Significa então. Tanto o then quanto o so, eles significam a mesma coisa, o então. Quando você dá uma pausa para explicar algo, né? Justificar algo. Então, olha, eu usei o então agora. Então seria then, ou so. Muito bem, então. I will then dedicate. Ficaria como em português? Vou então dedicar. Isso. Eu vou então dedicar, eu então dedicarei, né? Pode ser os dois. Vou dedicar ou dedicarei. Eu então dedicarei ou então vou dedicar. Tanto faz. Muito bem. Vamos ver o que ele vai dedicar. Muito bem. This book to the child who became that grown up. Eita, agora o professor pegou pesado. Mas vamos por parte.
O que é que ele dedica? This book. Eu vou dedicar este livro à criança que se tornou aquele adulto. Uau! Vou dedicar esse livro à criança, the child, who became. Became é o passado de become, que é se tornar, né? Become, presente, became, passado, né? Muito bem. Que se tornou crescido, um adulto. All grown-ups. All grown-ups. E aí? O que significa all? Todos crescidos. Todos os crescidos, né? Were. O were, gente, é apenas o passado de are. É verbo to be. Se are é são ou estão, were, são, é o quê? Foram ou estiveram. Estavam. Ou estavam, né? Isso. Perfeito. Então, todos os crescidos estavam ou eram. Vamos ver qual encaixa melhor. First children. E aí? Aí complicou. Aí complicou. Mas sem problema não, a gente vai desenrolar aqui. Fist é o primeiro. First é o primeiro. Isso. E children é o quê? Lá no começo a gente falou de children. I apologize. Criança. Crianças, no plural, né? Então, ó. É. Todos os Primeira crescidos criança. foram primeiro crianças, né? Ele está dizendo que no passado, os que são crescidos hoje já foram crianças. Foram primeiro crianças, né? Isso. Beleza. Aí ele dá aquela freada. But, o que é o but? Mas Mas, few of them remember it. Eita, gente, desculpa. É horrível, então controla vocês, né? Acordei muito cedo hoje. But, few of them remember it. Few, você conhece a palavra, vocês conhecem a palavra few? poucos. Isso, eu ia dizer que ela indica a quantidade, mas você foi mais rápido, né? Poucos ou poucas, né? But few of. O que é of? Deles. Isso. O of significa de, né? E o them significa eles ou deles, né? A combinação aí forma deles. Muito bem. Deles. Remember. Remember. Tem a ver com memória. Remember. Lembrar. Lembrar. Isso. E esse it geralmente fala de um objeto, de um animal ou de uma coisa. Mas geralmente aqui ele vai ser traduzido como isso, né? Então, mais poucos deles, dos adultos, lembram isso ou lembram disto. Tá bom? Porque se eu traduzir como lembram ele ou lembram ela, não vai funcionar. Então, quando não funcionar nem ele nem ela, você traduz como isso que funciona, ou disto, né? So, o que significa so? Ele é igual a outra palavra. Então. Então. Isso, galera. Então. É igual then, né? Que a gente falou aqui. Então. É uma pausa. I correct my dedication. I correct Ah, é my... pra traduzir é. Agora eu confundi tudo. Não, não tem problema. Vamos lá. O que é o verbo correct? Ele lembra o que em português? Correct. Não, é corrigir. Corrigir. Lembra corrigir, exatamente. My dedication. Minha dedicação. Isso. Esse dedication pode ser minha dedicação, mas quando você escreve para alguém, por exemplo, ele está escrevendo para o Leão, né? Que é o crescido. A gente diz dedicatória, fica mais aproximado, né? Então, so I correct my dedication. Então, eu corrijo minha dedicatória, né? Muito bem. Antes de eu voltar ao texto para vocês me dizerem ele inteirinho, ler para mim inteirinho em português, vamos só fechar com essa frase aqui. Eu ajudo se enganchar, não se preocupe. Aí ele fecha a dedicatória dele, que ele dedicou ao Leon, né? Então ele diz, to Leon Worth. O que é que ele quis dizer mesmo aqui?
Deu branco. Para. Para. Ele só quer dizer que é dedicado para Leon Worth. E aqui? When he was a little boy. Esse was, gente, é o verbo to be. É apenas o passado de is. Se is é ou está, was vai ser foi, ou esteve, era ou estava. Tá bom? Mesma coisa. When. When, quando? Quando? He was. Ele era. Quando ele era ou quando ele estava? Vamos ver qual fica melhor, né? A little boy. Quando ele era, eu acho que era fica melhor. Quando ele era o quê? A little boy. Pequeno Boy. menino. Menino ou garoto, exatamente. Então ele dedica ao Leon quando ele era um pequeno menino, né? Muito bom, gente. Professor, gastamos uma aula quase toda num parágrafo. E é para ficar feliz, porque trabalho de tradução não é um trabalho simples, né? Eu digo em todas as salas que eu faço isso. Trabalho de tradução é um trabalho para profissionais, né? No caso vocês aí, né? Por quê? Porque traduzir, gente, não é só ir no dicionário pegar o significado de uma palavra e sair colocando na mesma posição que está lá, não. Pelo contrário, o trabalho de um tradutor, que é o que vocês estão fazendo agora, ele é muito complexo. Por exemplo, ele tem que ter muitas habilidades. Ele tem que traduzir, saber a palavra de cabeça. Se ele não sabe, ele pode pesquisar no Google ou no dicionário. E ele vai tentar organizar na língua dele o que foi dito na língua de outra pessoa, em outra cultura. E aí a gente encontra situações como a que a gente encontrou aqui, que não existiam palavras no inglês, mas que a gente teve que descobrir qual era a palavra na nossa língua que encaixava para fazer sentido na nossa língua. Então, a boa tradução não é aquela que você traduz palavra por palavra, não. A boa tradução é aquela que fica melhor para quem vai ler na sua língua, por exemplo, em português, né? Tá? Então, melhor do que traduzir ao pé da letra é traduzir fazendo comparações, ou seja, isso que ele quis dizer em inglês, na minha língua, seria o quê? Às vezes não é a mesma coisa da tradução, às vezes se você disser outra coisa completamente diferente, às vezes tem mais a ver com o que ele disse do que se eu for traduzir ao pé da letra. Tá? Não sei se vocês estão me entendendo. Mas enfim, o que acontece? Você tem que saber dominar passado, presente, condicional, futuro. A gente viu aqui que, por exemplo, o passado ele aparece na forma de ED, né? Na afirmativa, nas frases positivas, final ED indica passado. A gente viu aqui, recuperamos um assunto lá da primeira aula do dia que eu entrei na escola. Caso genitivo, né? Possuidor, mas apóstrofe S, mais coisa possuída. Traduz de trás para frente, fica mais fácil, né? O livro das crianças, os livros das crianças, né? Enfim. Então, não é um trabalho simples. A gente viu também que tem palavras que têm 2, 3 significados iguais, né? 2, 3 palavras que significam a mesma coisa, ou às vezes uma palavra que significa coisas diferentes. Então, é complexo. Mas vocês se saíram muito bem. Então vamos aqui agora só recapitular para fixar, tá bom? Eu vou ler a frase em inglês completinha e vocês vão traduzir para mim. E aí, se precisar de mais algum ajuste, eu faço sem problema. Vocês agora, ó. To Leon Worth. Para Leão. E aí, quando vocês estão traduzindo assim, eu sempre me lembro, eu fico imaginando vocês, quem quiser seguir a profissão de tradutor, né? Vocês num palco, assim, traduzindo aquelas reuniões importantes de estrangeiros que chegam na cidade, né? Que eles contratam ali o tradutor simultâneo, né? Ou às vezes em reuniões na televisão, ou na ONU, né? Em outros países, que eles precisam de tradutores para o palestrante, né? E eles pagam salários altíssimos. Tem deles que cobram até 15 mil reais por uma tradução de uma palestra. Então, é fácil? Não é. Ninguém disse que ia ser fácil, mas é possível. Existem tradutores, eles conseguiram, a gente consegue. É só se dedicar diariamente, todo dia, ler, traduzir, ouvir, né? Que vocês conseguem ter. Quando eu assisto um filme assim em inglês, eu tipo, sinto que eu estou entendendo alguma coisa. É mesmo, é. Então você está num bom caminho. Alguém aqui já sonhou em inglês? Tipo, falando inglês, alguém falando inglês? Também é um bom sinal. Se vocês sonharem, fiquem felizes também. É sinal que o cérebro está absorvendo o inglês como se já fosse a sua segunda língua de verdade.
Eu já sonhei que eu tava nos Estados Unidos com o YouTube que eu gosto falando inglês. Olha, e ainda realizou um sonho, né? Que É. massa. Então é um bom sinal. Tá? Então é isso, gente. Mas professor, eu não entendo ainda o sílabo, mas vai entender, é só questão de praticar. É tempo. Agora, você tem que se dedicar. Você não vai entender se não fizer nada, né? Tem que se dedicar, como nós estamos fazendo agora. Vamos lá, então. I apologize to the children for dedicating this book to a grown-up. O senhor complica demais pro nosso lado, professor. Não, mas eu só estico a baladeira até onde eu sei que vocês vão. Vocês são bons. Vai traduzindo devagarzinho. Não precisa traduzir de uma vez. Vamos por parte. I apologize. Quer dizer o quê? Apologize. Apologize é um pedido de desculpa. Então, como é que Ah, você diria? é. Desculpa. Ah, pra traduzir, não, eu ia falar em inglês. Isso. Desculpa para. Esse apologize, Agora. deixa eu fazer uma consideração antes de você terminar. Esse apologize é aquele que eu falei. Às vezes eles usam uma coisa de um jeito na língua deles que na nossa língua não faz sentido. Que é a dificuldade que você está tendo aí. Porque não faz sentido na nossa língua. Mas quando você vê a palavra apologize, você sabe que é um pedido de desculpa. Na nossa língua ele vai funcionar mais ou menos como se fosse assim, ó. Eu peço desculpas. Aqui eles não dizem eu peço desculpa. Eles dizem eu desculpo. É quase como se fosse o contrário pra gente, né? Eu desculpar é outra coisa. Eu esquecer, não. Mas aqui ele está pedindo desculpa. Então, apologize ele diz eu desculpo, mas é um desculpo pedindo desculpa. Tá entendendo? Olha a complexidade da coisa. Então, você viu apologize, é desculpa, mas é um pedido de desculpa. Não é desculpando. Tá bom? Então vamos lá. Vamos ver se você consegue traduzir aí. Ou vocês. Quem quiser. Desculpa para as crianças. Isso. Eu peço desculpa para as crianças. For. Para. O for pode ser para ou por. Por dedicar o livro. Esse livro, sim. Esse livro. Para quem? Para os crescidos. Para os crescidos, atenção, olha lá direitinho. Tem plural, tem S. Não, para o crescidos. Para um crescido, né? Que o A ou a N significa um ou uma, né? Isso, Eu não garoto. tenho visto esse A, não. Para um crescido. Às vezes salta. Tem hora que eu estou lendo e invento palavras aqui, depois quando eu vou assistir a revisão, eu disse, meu Deus, eu disse isso, não foi que eu tirei essa palavra. Aí a gente vê depois. Acontece. Vamos lá. I have a good excuse. I have. Eu tenho. Eu tenho Eu tenho. uma boa. Excuse. Excuse. Notícia. Uma boa desculpa ou justificativa. Ah, Isso. não tinha lido direito. Tranquilo, relaxa, não esquece. Então, eu tenho uma boa desculpa, uma boa justificativa, né? This grown up, Fez grown up. Isto. Crescido. esse crescido, esse adulto, né? Is the best friend. Quem lembra? Os outros. Nossa, me tá na ajudem ponta da também. língua. O colega tá Tá aí na ponta da sozinho. língua. Tá sofrendo sozinho. Vamos, os outros me ajudem. Is the best friend. Best é o melhor. E o melhor amigo. É o melhor amigo I have in the world. Road and Moon. I have. I have. Falou aqui. Olha como é engraçado, como a gente esquece. É natural. Não se É. preocupe, não. Acontece comigo também. I have a good excuse. Eu tenho. Eu tenho uma boa desculpa. Então aqui. I have in the world. Angel. Isso. Então, ó, esse é o crescido, o adulto. É o melhor amigo que eu tenho. Eu tenho no mundo. No mundo. Olha aqui um exemplo de palavras que não existe que a gente precisa colocar. O melhor amigo que eu tenho. Cadê o que? Não tem no inglês, eles não usam aí. Então, que eu tenho no mundo. Mas se eu quiser usar em inglês, eu posso usar o que? Pode, eles têm as palavras que é o who, o that e o which. Só por curiosidade. Eu acho que é o which com T. Peraí.
Explica. Witch. Eu vou checar, eu me confundo, porque tem a palavra bruxa, um tem T e CH. Aí tem o outro que é o com, que é o que não tem T. Tem 4 versões, toda vida me atrapalha, mas eu acho que essa é de baixo. Eu confirmo com vocês depois, o witch. Tá? Mas geralmente eles usam mais o that e o who. Por quê? Porque o who é para pessoas, é o que usado para pessoas. Por exemplo, o menino que quebrou a janela, a menina que pegou a carona, né? E o that é usado tanto para pessoas quanto para animais. O who só para pessoas e o that é o que significando usado para pessoas ou animais, né? É genérico, tá? O it ele é usado mais em situações muito sérias, muito formais. Então a gente não precisa tanto do it, mas é possível usar. Muito bem. Agora se eu lembrar onde é que eu parei, eu grele. Lá no. Ele está falando o melhor amigo dele aqui, né? The best friend I have in the world, né? Ok, muito bem. Então eu estava explicando só o que não aparece aqui. Às vezes no inglês eles tiram, às vezes eles botam, que é o who ou that. Ok. Bom, ele diz assim. Cadê aqui? I have another good excuse. Eu tenho outra boa desculpa. Desculpa. This grown-up can understand everything. Complicou. Esse crescido, o verbo can é o verbo poder, tá? É o verbo poder. Como a gente falou antes, mas não deu tempo de memorizar. É o verbo poder. Então esse crescido pode understand, entender ou compreender everything. Tudo. Então, professor, É uma palavra tão grande que uma palavra tão pequena não no é, português. mas é engraçado, ó, se você quebra esse everything no meio, every e separar o thing sozinho significa coisa, e o ever significa todo ou toda. Então, eles juntam, mas significa a mesma coisa. Everything significa todas as coisas, tudo, né? Que é a mesma coisa do all, aqui, ó, embaixo, ó, all, tudo, todos, tem o mesmo sentido. Então, all ou everything, para todas as coisas, tá bom? E aí, even children's books, até livros de crianças. Livros de crianças. Ou livros infantis, se você quiser traduzir assim. I have a third excuse. Eu tenho uma terceira boa desculpa. Uma terceira boa desculpa, excelente. This grown-up lives in France. Este adulto mora na França. Isso, você pode dizer mora ou vive, tanto faz. Where he is hungry. É where. É a palavra de local, localização. Where, Aqui. quase. Onde. Eu confundi a palavra. É porque ele é parecido com aqui, realmente. Se você tirar o W, ele vira aqui. Se você apagar esse W aqui, é a palavra aqui. Mas como tem o W, fica, em vez de here, vira where. Onde ou aonde, né? Onde Where he is hungry. Onde ele está é. Você vai ter que criar uma palavra a mais, né? Pra fazer sentido. O que é hungry? Quando você passa a mão na barriga assim, tá roncando. Fome. Quando ele está com fome. And cold. A neve. Cold. Frio. E frio. Isso, muito bem. Olha aí, eu ouvi uma voz nova, muito bom. Eu ia até perguntar seu nome, como é que pronuncia. É Adasa ou é Radasa? Radassa. Ixi, que chique. É quase inglês assim, né? Parece árabe também, um nome bonito. Radasa. Radasa, você vem de onde, Radasa? Só pra gente lhe conhecer melhor. São Paulo. De São Paulo, capital. Olha que legal. Seja muito bem-vinda, né? Não dei as boas-vindas antes, mas seja muito bem-vinda. Gostei de sua participação também. And cold. Em São Paulo, às vezes, é um pouco cold, né? Dependendo da estação, né? Eu já fui em São Paulo, conheço alguns bairros, Liberdade, Paulista, fui à USP. Bem legal, São Paulo é uma cidade fantástica. A maior cidade, não do Brasil, né? Da América Latina. São Paulo é o orgulho do Brasil.
Bom, vamos lá. He needs to be comforted. Eita, já passei da hora da aula de vocês. Vamos só fechar com essa frase. Desculpa, gente. Eu me empolgo tanto com vocês que a aula é boa que foi mal. Ele precisa de um conforto. Ele precisa de um conforto, ele precisa ser confortado. Excelente. Gente, eu já extrapolei o tempo da aula, desculpa, mas porque vocês são bons, eu me empolgo. Então, coloquem aqui do lado, por favor, do chat, o nome completo de vocês ou o número. Se você está inseguro com o número, coloca o nome completo e a turma. Que Eu acho que não é 15. Mas se você está na dúvida, eu não estou com a lista aqui, coloca o nome, se você tiver na dúvida, para não levar falta de graça, tá bom? Coloque aí, gente. Próxima aula eu passo tarefa na próxima aula, tá bom? Por enquanto eu quero só vocês revisem essa aula, leiam um pouquinho, se puderem, leiam um pouquinho do capítulo 1, eu vou enviar para vocês. Próxima aula a gente entra no capítulo 1 do Little Prince, tá bom? Beleza. E se tiverem tempo, entrem no projeto Peteca. Eles estão trabalhando o Pequeno Príncipe. É fantástico. Em português. Aí você já pode ensinar os alunos lá que já está sabendo um pouco aqui antecipadamente, né? Gente, muito obrigado. Quem colocou o nome pode sair já, tá bom? Encontro vocês na próxima aula. Bye bye. See you.